Meio-dia, 39 minutos, estamos ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e agora é hora de entrevista. E a gente vai falar sobre a internet 5G. Está chegando aqui ao Brasil, traz uma nova gama de possibilidades e Maceió já está atenta, né? A gente já está sabendo que existem movimentações, ações para trazer essa tecnologia e, claro, deixá-la à disposição do cidadão maceioense. Para falar sobre isso, recebemos hoje aqui o Antônio Carvalho, ele que é secretário de Governança. Antônio, seja mais uma vez bem-vindo a esse encontro das quartas-feiras, né, que a gente tem aqui no Mobiliza Brasil, sempre falando sobre tecnologia, sobre avanços, sobre como isso acaba refletindo na relação do poder público com o cidadão. Fala um pouquinho da internet 5G. A gente está vendo muita notícia, muita informação, ela promete ser mais rápida, trazer mais facilidades. E como é que ela está chegando aqui ao Brasil e como o Maceió, de repente, já está se preparando, se movimentando para que ela chegue aqui também. Seja bem-vindo. Obrigado, Drailton. Boa tarde para os nossos telespectadores, nossas telespectadoras. Drailton, o 5G, ele vem, né, e parece um pouco clichê, mas revolucionar a nossa relação com a internet. A palavra é essa mesmo, então, né? Revolucionar. Ele permite, né, ele vai permitir que os cidadãos acessem a internet de uma forma muito mais rápida do que numa velocidade 4G. Obviamente, esse não é um processo simples, né? É um processo que vem aí, vai ser gradual. A gente vai ter implantações até 2026. As capitais brasileiras, né, pelo leilão do 5G, elas teriam que estar atendidas até 31 de julho desse ano, só que esse prazo foi estendido pela Agência Nacional de Telecomunicações. Então, o prazo agora passou para o dia 29 de setembro, né, que é o prazo para que essas capitais tenham acesso. E também é importante frisar que, como o 5G depende de uma quantidade muito maior de antenas do que o 4G, esse é um processo em que o próprio sinal nas capitais, ele não vai ser um sinal 100% atendido num primeiro momento, né? E aí que a gente entra na tua pergunta de como que Maceió está se preparando para isso. Maceió está num processo de revisão da lei de antenas, né? Já tem um tempo, a gente tem conversado com especialistas para... Tem toda uma parte técnica, né? Sim. Que precisa ser desenvolvida e Maceió já está trabalhando nisso, né? Perfeito, a gente tem conversado com especialistas até para entender como que a gente pode tornar esse processo mais ágil, porque é parte, né, da gestão do prefeito trazer essa conectividade. E, como você colocou no início da tua fala, a implementação no Brasil começou por Brasília. Mas por que Brasília, né? O processo de instalação desse 5G puro, né? Todo mundo está falando, mas eu já tenho aqui na minha cidade o 5G, em alguns celulares já pegam, né? Tem até empresa, né, de telefonia que já anuncia. Exatamente. Mas não é o 5G puro. Não é o 5G puro. Ele é um 5G que se mistura ali, ele divide a faixa, né, com 4G. E a rede 5G, né, como o 5G puro, ele vai funcionar numa frequência de 3,5 GHz. E nessa frequência de 3,5 GHz, o que acontece? A gente tinha também o funcionamento das antenas parabólicas. Então, o que tem que acontecer para esse 5G ficar puro, né? É essa limpeza dessa faixa de frequência para que o 5G possa circular. Então, a Anatel, né, fez uma avaliação nesse processo. Esse processo de limpeza já está sendo feito, mas começou-se com Brasília, ali, né, na semana passada, a gente teve a entrada do sinal, e vai seguir para São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa, na Paraíba, e Porto Alegre. Então, são as próximas cidades. Não tem data definida ainda, isso é importante dizer, mas até dia 29 de setembro, todas as capitais têm que estar com esse sinal em funcionamento. E, obviamente, Maceió é uma dessas capitais. Então, a gente não está falando de uma coisa para 2023, para 2024. É algo que está realmente chegando, está bem próximo, né? E fala para a gente, Antônio, como é que o cidadão, o maceioense, de repente, ele vai ter acesso, né, a essa tecnologia? Como é que, na prática, ela vai funcionar e como é que se dá esse acesso? Perfeito, Drailton. Esse é um ponto fundamental. Para se conseguir utilizar o 5G, é necessário ter um aparelho que esteja, né, que receba e que consiga habilitar essa tecnologia. Já hoje, no país, já são alguns modelos que têm esse acesso. A gente já tem celulares ali que começam na faixa de uns R$1.000 para cima que já conseguem acessar essa tecnologia. Mas é importante, para conseguir usar o sinal, o aparelho telefônico, ele tem que estar
habilitado para a tecnologia 5G. Eu confesso que o meu ainda não é, então eu vou ter que ir atrás. O meu também não, a gente tem que correr atrás, né? Mas é importante trazer também que essa tecnologia, Drailton, ela vai permitir, né, com que a gente tenha uma maior inteligência do funcionamento da cidade, das diferentes tecnologias, né? Obviamente, isso não vai ser uma virada de chave de hoje para amanhã. O sinal vai estar habilitado, a gente vai ter que passar por um processo, né? A gente sempre fala tanto disso aqui nas nossas conversas quinzenais, de que é um processo de transformação, de fato, mas só da gente ter a possibilidade do uso, ela já habilita diferentes oportunidades, como, por exemplo, né, a questão do uso de carros que sejam autônomos no futuro. Ela permite uma maior velocidade de download. Então, antes um vídeo que você demoraria ali, em média, 30 minutos para baixar num 4G convencional, no 5G você leva segundos. Então, é mais tempo que o cidadão ganha nesse momento inicial. E eu imagino até dentro de casa também, né? Com aparelhos conectados e com tudo funcionando com muito mais velocidade. E eu imagino, Antônio, que com o passar do tempo, né, à medida... A gente sabe que vai ser gradual, né, pessoal? Como o Antônio falou, aparelhos celulares a partir de uns R$ 1.000, 1.000 e pouco, já estão aparecendo com 5G. Claro que não vai ser todo mundo que vai sair comprando novos aparelhos e que vai ter esse dinheiro agora. Mas eu imagino que com a solidificação, né, com esse processo já se concretizando, ficando mais consistente aqui no Brasil, provavelmente vai se popularizando também, né, à medida que o 5G ele se tornar mais rotineiro para o brasileiro, os celulares, com certeza, até de um padrão de um valor um pouco mais baixo, de repente já começam a ser fabricados também com 5G, porque não podem não podem ficar obsoletos, né? O mercado ele acaba se adaptando a esse momento também. Falando sobre isso, né, sobre essa questão de ficar obsoleto, quem tem o seu celular 4G, de repente tem celular que a gente quando olha lá no sinal ainda está no 3G, para de funcionar, deixa de funcionar essa internet. Como é que se dá esse processo? Drailton, esse é um ponto muito legal. Eu acho que das principais questões com relação ao leilão do 5G, um dos grandes ganhos sociais para o país é a expansão do sinal 4G. Hoje a gente tem regiões que não são atendidas pelo sinal 4G e dentro do leilão, né, da venda da faixa de frequência para a iniciativa privada poder explorar, um dos pontos colocados pelo Ministério das Comunicações foi de que, né, as empresas que ganhassem a faixa de 5G e fossem implementar o 5G dentro daqueles critérios, né, para as cidades brasileiras, ela teria que atender com 4G todo o território nacional e também acrescentar as rodovias. Hoje a gente tem uma dificuldade que dependendo da rodovia que a gente pega, seja ela federal, seja ela estadual, a gente perde o sinal em muitos momentos. Mas agora, né, isso é até uma questão de segurança para o cidadão quando a gente pensa de ter um acesso à telefonia ali enquanto está viajando, enfim, para pedir um socorro para alguma coisa. E também tem a questão da conectividade no interior. Né, perfeito. Também, né? Perfeito, exatamente. E também a conectividade no interior do país. Né? Quando a gente pensa Brasil, né, a gente vê um país que é muito diverso, né, e que realmente tem as suas dificuldades de acesso. Então, é um processo gradual. Acho que o mais importante é a gente ficar atento a isso. À medida que o 5G for chegando, e a gente sabe, eu como cidadão fico mais tranquilo em saber que Maceió já está se preparando para isso, já tem um planejamento, porque a gente sempre fala, tudo que é planejado, que é bem coordenado, chega com melhor qualidade, né, para a população. E quando a gente percebe que já há esse esforço, então o 5G vai chegar mais bem estruturado aqui na capital e realmente vai permitir. É só quando a gente usar que a gente vai ter ideia de como ele vai ser funcional, né, como é que ele vai potencializar essa nossa relação com a internet. Mas eu queria puxar agora para a relação entre o poder público e o cidadão. Porque a gente sabe, Antônio, você já falou algumas vezes aqui sobre processos, inclusive que a prefeitura já digitalizou, que ela faz de maneira online, até uma questão de desenvolvimento sustentável, uma questão ambiental para evitar aquele tanto de papel, né, que é desperdiçado. Já há um trabalho nesse sentido. Fala para a gente como é que fica essa relação, de repente esse tempo de resposta, né, do poder público em relação às demandas da sociedade, com uma tecnologia
que revoluciona, né? Como você disse, como é o 5G. Então, Drelton, sem dúvida é um processo, é uma democratização do acesso, quando a gente pensa, e aí um outro ponto que eu esqueci de trazer, de comentar, é que no leilão do 5G também, ele previa que vamos dizer assim, se popularize o acesso à internet, né, via essa tecnologia, não necessariamente com o sinal 5G, mas que permita essa democratização. Isso é fundamental. Quando a gente fala, né, na mudança dos modelos de ensino e na mudança da própria forma como o aluno se relaciona, por exemplo, com a escola, né, como cidadão, e aí você colocou isso muito bem, como cidadão ele acessa esse serviço. Então, a gente tem trabalhado fortemente para poder digitalizar os serviços da Prefeitura de Maceió. Temos feito aí um processo planejado, que é a marca do prefeito, né? Não fazer as coisas de forma assodada, justamente para quê? Para que se entregue o melhor para o cidadão. Então, o 156 está aí, a gente tem cada vez mais aumentado a forma, né, desse cidadão se conectar com o município e, sem dúvida, quando você tem mais conectividade, você tem mais pessoas demandando o poder público. Você falou do 156 agora, Antônio. Eu vou dar o relato aqui da nossa experiência na TV Farol, com o programa Alô Irmão, que eu faço a produção e a direção aqui no período da manhã, também no Mobiliza Brasil, porque a gente repassou muito esse número, o 156, que ao mesmo tempo que ele é importante para que de repente você peça que uma equipe vá fazer uma limpeza aí na sua rua, de repente trocar uma luminária, ações de infraestrutura, o 156 foi fundamental também para a Defesa Civil, porque a gente sabe que tem um número específico, que é o 199, mas o 156, ter essa central, ajudou demais. E a gente teve esse feedback, né? Teve esse retorno que é muito bacana, das pessoas que utilizaram esse serviço e como essa ação coordenada, né? Centralizar esses esforços, realmente fizeram toda a diferença para quem estava precisando dessa ajuda, precisando desse socorro. Antônio, a gente está entrando na reta final aqui do programa de hoje, entrando aqui no último bloco, a gente tem mais uns 2 minutinhos, então fique à vontade aqui para as suas considerações finais, para reforçar principalmente esse compromisso que a gente percebe que Maceió tem. Eu lembro que o nosso primeiro bate-papo foi sobre cidades inteligentes. Verdade. Você conversou conosco sobre um evento, você tinha ido representar Maceió num evento internacional, né, um evento com especialistas nessa área, e quando a gente fala do 5G e a gente percebe essas funcionalidades e como o Maceió está se organizando nesse sentido, volta nesse conceito da cidade inteligente. Eu acho que é um ciclo que vai se completando, vai se fechando, né? Verdade, Drelton. E assim, primeiro dizer que esses nossos papos aqui são sempre instigadores, a gente sempre tem muita coisa para debater e discutir, porque é a marca do nosso prefeito, né? A gente trabalha com essa questão da inovação, da tecnologia, e dizer que essas coisas têm que caminhar em conjunto, né? Quando a gente fala da tecnologia, a tecnologia ela tem que servir ao cidadão. A gente não pode implantar uma tecnologia por implantar. Ela tem que ter um resultado que seja efetivo para melhorar a qualidade de vida do cidadão. 5G vem para isso, né? Óbvio, como a gente comentou aqui, conversou hoje, é um processo gradual. Maceió está antenada assim, nas maiores tendências. A gente faz parte do Fórum Inova Cidades, que é um fórum que reúne os municípios brasileiros para discutir pautas ligadas à inovação em cidades inteligentes. O 5G foi uma das pautas que estava lá. A gente também, eu tive, né, em Salvador no começo da semana e percebi que as duas capitais estão andando no mesmo rumo quando a gente fala de serviços digitais. Então é muito bom ver, né, que Maceió tem caminhado ou tem ido por uma jornada que aparentemente se mostra acertada quando a gente fala de serviços digitais, que é justamente como você falou, concentrar os serviços num ponto que facilite ao cidadão para que ligue ou que acesse um portal, porque na verdade o cidadão ele não tem que saber com quem ele precisa falar, ele tem que pegar a dor dele, se comunicar com o poder público e falar, olha, esse é o meu problema, me ajude a resolver. E aí se a gente vai resolver com a CIMA, com o GEGOV, com, enfim, Defesa Civil, né, isso é uma questão interna nossa. Então, eu acho que a marca do prefeito é essa, né, é deixar esse legado para Maceió de um poder público que é mais simples, um poder público que
de fato trabalha para melhorar a vida do cidadão. Então, te agradecer por esses papos que a gente tem aqui. Muito obrigado, viu, Antônio? São papos realmente enriquecedores. A gente tem sempre às quartas-feiras, a cada 15 dias, mas eu já adianto que na próxima quarta-feira a gente já tem um encontro marcado aqui, já tem um tema muito bacana. Eu não vou antecipar agora não, vou deixar um mistério, mas a gente já vai ter esse bate-papo na próxima quarta. E sobre o que você estava falando, Antônio, eu acho que tem uma questão que serve para, tanto em relação a consumo, em relação ao que o cidadão sente também em relação ao poder público, que é o tempo de resposta. Então, quando o processo ele é digitalizado, ele é feito de maneira coordenada, de repente encontra um local que centraliza esse atendimento e responde rápido, isso faz uma diferença danada, né? Então, acho que o 5G ele chega dentro dessa perspectiva. A gente estava com a pergunta até do Tássio aqui, que é o nosso sonoplasta, que ele estava perguntando se somente, né, o iPhone 13 hoje, que é o mais avançado, teria o 5G. Mas você falou que outros aparelhos já estão chegando, né? A partir de uma faixa de preço até mais baixa, que a gente sabe que o iPhone 13 já é um padrão mais alto, mas a partir de R$1.000, mil e poucos, já encontra telefones, né, com esse 5G, né? Sim, alguns aparelhos ali, LG, Motorola, Samsung, eles que são mais em conta, né, são mais acessíveis, vamos dizer assim, eles já conseguem acessar o 5G. Então, não é só a linha iPhone e o 13 em específico, né? Então, não é só esse aparelho, mas outros ali, começa numa faixa de 1.100, por aí, você já consegue encontrar. É importante, né, o cidadão, quando for, né, se for trocar seu aparelho ou estiver no momento de trocar, perguntar sobre a tecnologia e se orientar com o vendedor para que possa, enfim, fazer uso do serviço. Já fica de olho, porque vai poder utilizar essa tecnologia. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui o nosso abraço e já o encontro marcado para a próxima quarta-feira. Exatamente, para a gente falar sobre a mobilidade corporativa e também um aplicativo que veio para ajudar os nossos taxistas do município de Maceió. A gente está encerrando a edição de hoje aqui do Mobiliza Brasil. Deixa eu aproveitar para agradecer a você que está nos acompanhando agora pela TV, pelo rádio, pela internet. Fica o nosso muito obrigado. Agradecer também a toda a equipe técnica que colocou mais uma edição aqui no ar. A gente também agradece. E aproveitar para lembrar que temos um compromisso marcado amanhã, a partir do meio-dia, aqui no seu programa, aqui no Mobiliza Brasil. Então, a todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.